Olá, meus queridos alunos, professora Aldaci, professora de História. Hoje nós vamos trabalhar nossa aula, hoje é remota, né? Porque nós precisamos desse momento, como vocês foram avisados, né? Então, nós concluímos o capítulo 1, que fala sobre os povos indígenas, que são os astecas, maias, incas e os tupis. Falamos dos seus saberes, de suas técnicas, falamos da economia de cada um desses povos, né? Dessas civilizações. E hoje nós vamos para o capítulo 2, que fala sobre os povos e culturas africanas, malineses, bantus e iorubás. Então, nós vamos ver os aspectos físicos da África, certo? O Império de Mali, a formação desse império, a economia, né? Também desse império e a força e o declínio. Também vamos ver bantus, certo? O Reino de Congo, os bantus no Brasil. Estudaremos também os iorubás, a política de iorubás e os iorubás no Brasil, certo? E no final dessa aula, dessa videoaula, eu deixo para vocês lá na página 39, 40 e 41, uma atividade após vocês terem assistido a videoaula. Eu deixo essa atividade para que vocês respondam baseados no que vocês estudaram, certo? Não esqueçam de pegar os seus livros para acompanhar a aula, tá bom, gente? E na próxima aula nós vamos fazer uma revisão e corrigir a atividade. Então, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Bem, vamos dar início hoje ao nosso novo capítulo, povos e culturas africanas, malineses, bantus e iorubás. Ok? Espero que vocês estejam com o livro aberto na página 24 e vamos dar início. Na primeira parte, a gente vê o capítulo África e aspectos físicos, onde na página 25, onde nós vamos ver que o continente africano é imenso, não é pequeno, é sério, certo? Dos maiores do mundo. Tem vários desertos. O principal dele, como vocês podem ver aí, é o deserto do Saara, certo? Bem conhecidinho o deserto do Saara, tá? Ele é constituído por vários povos. Lembrando aqui, professor, não é só um povo, não. São vários povos, tá? Várias aldeias, várias etnias, povos diferentes. É tipo os índios. Os índios não têm várias aldeias, vários povos diferentes? Na África é a mesma coisa, certo? Como falei, várias etnias, tá? Etnias são culturas, várias culturas diferentes, tá? E, claro, muitos impérios que vocês não podem saber, não saibam agora, mas poderosos e ricos, muito, muito ricos. Tem alguns relatos, surgiram agora, de que a África teve um dos impérios mais ricos que já existiu na face da Terra. Pois é, a África hoje você vê, não é nada, mas antes das invasões, das grandes guerras, a África era um país rico, riquíssimo, tá? Pulando para a página 26, nós vamos ver então o reino do Mali, certo? O reino do Mali, ou malineses, como está lá no capítulo, ele é um dos maiores e mais duradouros impérios da história da África, certo? Esse carinha aqui, esse império que ele é monstruoso, ele é grande, certo? Ele também é chamado como Império Mandinga, tá? Império Mandinga. E, como eu falei para vocês, ele é um dos impérios mais ricos que existiu na África, no mundo em si. Vocês vão saber por quê, tá? Pulando um pouco para frente, nós vemos a formação do Império do Mali. Como ele apareceu, como ele surgiu, como ele cresceu, tá? Tudo começa com um príncipe chamado Soundiata Keita, certo? Ou Keita,
não tem acento, né? A aldeiazinha de lá, o chefe, esse Sudiata Keita, na sua aldeia, começaram a vencer a guerra contra os sócios, que eram inimigos deles, certo? Ou seja, uma aldeia vizinha, um povo vizinho, ganharam essa guerra, ou seja, escravizaram, conquistaram essa outra terra, e assim, ganhando guerras e guerras, batalhas e batalhas, eles foram crescendo, certo? Como aqui tem dizendo, e foram vencendo outros povos, como vocês podem ver na página 27, a formação do Império do Mali. Na página 27 vocês têm um quadradozinho, certo, com o mapa, e lá está circulada a parte do Império do Mali, em rosa, roxo, como vocês podem ver. Só que Sudiata, ele não parou por aí. Sudiata converteu-se ao islamismo. O islamismo, para quem não sabe, é tipo o catolicismo, só que mais extremista. É do povo lá muçulmano, aqueles que usam barbona e tudo mais. Certo? Então é o seguinte. Sudiata Keita, ele converteu-se ao islamismo, não foi só por causa da religião, que eu vou acreditar em Deus, não. Era por causa do comércio que vinha do Oriente Médio, dessa religião dos islãs lá, islâmica, certo? E ele queria esse comércio para o seu reino, para o seu império. Isso seria bom, por isso ele se converteu. Estão vendo aí? Tudo tem que ter poder no meio, tem que ter din-din no meio. Como eu falei aqui, ó, aumentou o seu comércio com outros povos. Isso a partir do quê? Do islamismo, tá? A economia, como eles viviam, de Mali, eles viviam como o maior produtor de ouro. Pronto, aqui chegou a parte que eu queria explicar para vocês. Maior produtor de ouro da África Ocidental, ou seja, só da parte da África, imagina o restante da África, tá? Ouro. Existem relatos na faculdade e tudo mais, de que tinha paredes de ouro, tinha objetos, tipo faca, colher, essas coisas, de ouro, para vocês terem noção, certo? Eles praticavam agropecuária, ou seja, a criação de animais, plantio, essas coisas. Também faziam artesanatos, como tem jarros, tem o marfim também, essas coisas. E eles praticavam também o comércio, comercialização, troca e venda de produtos, de alimentos, essas coisas assim. E o que eles mais comercializavam era o ouro, claro, cobre, o sal, que era bastante requisitado, e a noz de cola. Noz de cola, vocês podem ver aqui na página 29. Tem um quadradozinho amarelo que explica o que é a noz de cola, tá? Na página 29, certo? Só que o império, ele não fica para sempre. Uma hora acaba, começa, certo? Vai, chega no ápice e desce. Ele não fica para sempre, tá? Então foi o que aconteceu com o reino do Mali. O reino do Mali chegou a ter cerca de 45 milhões de pessoas. Muita gente, certo? Durou cerca de 230 anos, tá? E os pontos para esse imenso poder do Mali, que ajudaram ao crescimento, foi o quê? Eles possuíam um poderoso exército, claro, para poder ganhar as batalhas. Controlava a área de extração de ouro. Ouro, tá vendo que é bastante importante, din-din. Tinha uma estrutura administrativa eficiente, certo? Ou seja, o rei controlava bem a sociedade, não tinha pessoas querendo derrubar o rei ou coisa do tipo, certo? Eles sabiam controlar. E eles adotavam uma política de consulta aos povos dominados e respeitavam suas tradições. Ou seja, quando o reino de Mali, o Império de Mali conquistava outro povo, normalmente esse outro povo aqui, eles vão ser escravizados, vão ser mortos, vão ser várias coisas. Só que o reino de Mali fazia o seguinte: conquistava, aí ele dizia, pronto, agora vocês me obedecem. Só que vivam tranquilos. Igual o Império Persa. Lembra do Império Persa? Conquistava, só queria que pagasse imposto, certo? E vivesse lá para eles. Somente. Tá? Só que o declínio veio a partir do conflito entre seus líderes e o surgimento de novos povos, certo? E novos centros de poder. Ou seja, os líderes das regiões começaram a brigar entre si, e aí um rei e tudo mais. E essa estrutura administrativa aqui começou a ficar ineficiente, começou a se perder,
certo? E isso, o império foi caindo. Brigas, e aí deu perda de poder. Aí vieram os povos vizinhos, viram que estava enfraquecido o Mali e conquistaram, tá? Essa é a história do Mali. Como vocês podem ver aí na página 30, são esses pontozinhos aqui, tá? Ele explica esses pontozinhos bem melhor, tá? E isso foi a história do Mali, como ele surgiu, como ele cresceu, como se tornou um dos maiores impérios do mundo, certo? Como ele ficou forte e também como ele se acabou.